A Help Redação apresenta Web Aula número 11 Técnicas para redigir um parágrafo de introdução, parte 3. Analogia. Este recurso consiste em, antes da tese, fazer uma comparação ou metáfora com outros campos semânticos. Trata-se, no entanto, de uma estratégia arriscada, pois, se mal empregada, pode resultar um texto pouco objetivo. Caso opte por iniciar seu texto assim, lembre-se de revisar a mesma analogia na conclusão e não mencionar essa técnica repetidamente nos parágrafos de desenvolvimento. Leia um exemplo de introdução construído dessa forma. Veja que o parágrafo se vale da imagem de Adão e Eva para introduzir seu ponto de vista sobre o papel da mulher no mundo contemporâneo. Atente também para o fato de que é imprescindível afirmar sua tese claramente logo após essa analogia. Alusão histórica. Antes de apresentar sua tese, você pode lançar mão de uma ambientação que a situe historicamente, expondo brevemente os antecedentes históricos que confirmam seu ponto de vista. Veja. Para redigir esse tipo de introdução, é indispensável que o candidato tenha um amplo conhecimento de mundo, sendo capaz de relacionar o tema proposto pela banca e o contexto sócio-histórico. Caso não tenha certeza sobre os dados que se pretende apresentar, é melhor optar por outra estratégia de introdução, a fim de não incorrer em incoerências. Ademais, é preciso tomar cuidado para essa alusão histórica não tomar proporções demasiado narrativas em seu texto. Lembre-se de que ela deve servir apenas para ambientar a sua tese, pois o texto a ser escrito tem de ser dissertativo. A afirmação da tese e a impessoalização do discurso. Uma característica básica do texto dissertativo, seja ele argumentativo ou expositivo, é a impessoalidade. Isso quer dizer que, na hora de uma prova de redação, o mais importante não é quem escreve ou quem lê, mas sim o próprio assunto do texto. Ainda que isso pareça óbvio, há uma série de conclusões que podem ser extraídas dessa afirmação, no que diz respeito à estruturação da redação e às funções da linguagem. A esse respeito, lembre-se de que um texto tem um objetivo básico de Assim, a dissertação expositiva é um texto exclusivamente referencial. Já a dissertação argumentativa carrega um pouco de cada uma dessas três funções, embora deva sobressair-lhe também a referencial. Essas considerações acerca das funções da linguagem têm consequência direta sobre a escolha de palavras e estruturas gramaticais a serem empregadas no texto. Como em ambos os tipos textuais deve predominar a função referencial da linguagem, é importante que o candidato não utilize marcas linguísticas muito evidentes das outras funções. Isso quer dizer que referências diretas ao autor e ao leitor não são bem-vindas em uma redação para Enem e concursos públicos. Para isso ficar mais claro, observe as frases a seguir, retiradas de textos de alunos, e veja como as adaptamos para que atendam melhor às expectativas da banca corretora. Nesse caso, o candidato, ao expor sua tese, reforçou excessivamente que tal opinião é sua. Como o objetivo do texto argumentativo é convencer o leitor acerca de algo, é mais contundente uma argumentação que se baseia em opiniões partilhadas por todos, não só pelo autor do texto. Por isso, recomendamos que se evite o uso de verbos e pronomes na primeira pessoa, dando-se preferência a estruturas mais impessoais que apresentam a tese ou os argumentos como algo aceito pela sociedade. Sugerimos, pois, que você opte por uma dessas estruturas. Nessa frase, um candidato um pouco mais empolgado enveredou por um estilo argumentativo acalorado, repleto de exageros e juízos de valores não respaldados no texto.
Como a impessoalidade é um princípio a ser respeitado na redação para concursos públicos e Enem, é mais prudente adotar um estilo sóbrio, com adjetivação menos carregada e mais objetiva. Essa frase ficaria melhor, portanto, escrita da seguinte forma: nesse parágrafo de conclusão, o candidato tentou convencer a banca quanto à sua tese, mas foi infeliz nos recursos usados para tal fim. Deve-se evitar referências diretas ao leitor, como o uso do imperativo e de pronomes de tratamento, uma vez que comprometem a impessoalidade do texto. Além disso, o ponto de exclamação é um sinal gráfico não recomendável para uma redação em prova de concurso público e Enem, visto que denota subjetividade e emoções em excesso. Tal parágrafo de conclusão ficaria mais adequado assim: